Ela era só uma menina, inocente, silenciosa, cheia de sonhos pequenos como flores num quintal de terra batida. E foi naquele mesmo quintal que a infância dela começou a morrer. O tio, homem de voz mansa e mãos pesadas, dizia que Deus queria purificá-la, que o que ele fazia era para tirar o pecado dela. E ela acreditava, porque ele era da família, porque a mãe dizia que tio é como pai, porque ninguém ensinou para ela o que era respeito, mas todos a ensinaram o que era medo. Hoje, essa avó decidiu falar, contar o que ficou escondido, por décadas, não para expor, mas para libertar, para dizer para outras mulheres: você não está sozinha. Se você também teve sua infância marcada por quem devia te proteger, essa história é para você. Fica até o fim. Curta, compartilhe e comente. Eu também sobrevivi ao silêncio. Essa não é uma história de vergonha. É uma história de milagre, porque Deus nunca deixou de ver aquela menina. Eu tinha 7 anos. Gostava de correr descalça no quintal de terra, brincar com latinhas, cuidar das galinhas da minha avó. Era pequena, mas já ajudava muito em casa. Minha mãe dizia que eu era madura para minha idade, mas ninguém percebia o quanto eu queria ser só criança. Foi numa tarde qualquer que ele chegou. Meu tio Raul, irmão mais novo do meu pai, veio do interior buscar emprego na cidade grande e ficou lá em casa por uns tempos. Ele era sorridente, ajudava com as compras, fazia graça para as crianças. Todo mundo dizia que ele era de confiança, que era homem de fé. A primeira vez que me senti estranha foi quando ele me chamou no quintal. Disse que queria conversar sobre pureza. Falou que eu precisava ser purificada, ser limpa, que Deus queria isso de mim. Eu não entendi nada, mas fiquei quieta, porque ele era o tio, e eu, só uma menina. Naquela tarde ele tocou em mim, de um jeito que fez meu corpo travar, de um jeito que me deu enjoo, de um jeito que não dava para contar. Eu quis correr, mas congelei, porque ele usava o nome de Deus. E em casa, tudo que vinha com o nome de Deus era sagrado. A partir daquele dia, meu quintal virou campo de medo. Cada vez que ele me chamava com aquele tom de voz, meu estômago virava. E quando eu tentava fugir, ele dizia: e eu, tão pequena, acreditei, porque quem devia me proteger estava me ferindo com palavras que pareciam santas, mas que vinham do próprio inferno. O que me feria não era só o toque, era a confusão, a mistura entre o sagrado e o pecado, entre o amor e o medo. Tio Raul dizia que o corpo era templo, mas ele tratava meu corpo como um lugar sem dono, como se eu fosse só um espaço para ele descarregar a própria maldade. E depois cobria tudo com orações em voz alta e versículos mal interpretados. Essas palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu tentava brincar com minhas irmãs, fingir que estava tudo bem, mas por dentro eu me sentia podre. Comecei a achar que Deus me odiava, que eu era suja, errada, cheia de pecado desde nascida. Comecei a evitar olhar no espelho, a me esconder nas roupas largas, a evitar os olhos dos outros. Aos domingos, íamos todos à igreja. Ele cantava nos cultos, orava alto com lágrimas nos olhos, e eu, sentada no banco de trás, calada, com vontade de gritar, mas eu não conseguia falar. Porque quem acreditaria em mim? Uma criança? Contra um homem. Da família? Contra um homem que sabia versículos de cor? A confusão dentro de mim era tanta que comecei a me achar cúmplice. Eu orava sozinha de madrugada. Pedia perdão a Deus, mesmo sem saber pelo quê. Mas continuava doendo. E o pior era que doía em silêncio, porque ninguém via, porque ninguém perguntava, porque para todo mundo tio Raul era exemplo. E eu era só uma menina assustada, tentando entender por que Deus não me salvava. Eu devia ter uns 8 anos quando criei coragem pela primeira vez. Estava sentada na cozinha, brincando com tampas de panela, quando minha mãe entrou, distraída, lavando legumes.
Meu coração batia tão forte que dava para ouvir nos ouvidos. Juntei toda a coragem que cabia naquele corpo pequeno e disse. Ela parou. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois soltou um suspiro pesado e disse, sem nem me olhar, e voltou a lavar os legumes. Ali, eu morri um pouco por dentro, porque não foi só o toque dele que me feriu. Foi o silêncio dela. Foi a negação. Foi a mensagem não dita, mas entendida com clareza. Fica quieta, isso não importa. Saí da cozinha com os olhos ardendo e fui direto para o meu canto no fundo do quintal, onde eu enterrava meus cadernos velhos e bilhetes escritos à mão. Escrevi mais um. Querido Deus, eu tentei. Falei. Mas ninguém escutou. Então, por favor, me escuta, o Senhor. Me tira daqui. Ou me esconde. Qualquer coisa. Guardei o papel dobrado debaixo da terra como se fosse uma semente. Mas dentro de mim, a fé começava a murchar. Porque como se acredita em Deus quando usam o nome dele para justificar o mal? Como se ora quando dizem que o céu só escuta os bons e você se acha suja? Naquele dia, decidi não falar mais. Decidi me calar, me esconder. E foi assim que me tornei uma criança que sorria por fora, mas morria, dia após dia, por dentro. Talvez você que está ouvindo saiba o que é isso. O que é querer ser ouvida e ser silenciada. O que é gritar sem som. O que é pedir socorro e receber julgamento. Mas escuta isso. O silêncio não te define, e sua dor tem nome. Depois daquele dia na cozinha, algo em mim se fechou de vez. Foi como se a menina que sonhava tivesse decidido ir embora. Bem devagar, sem fazer barulho. O que ficou foi só o corpo. Só a obrigação de existir. Aprendi a andar pelas beiradas da casa. A não chamar atenção. A evitar qualquer situação que me aproximasse do tio Raul. E quando não dava para fugir, eu me ausentava por dentro. Eu olhava para o teto, contava rachaduras, me concentrava em sair de mim. Era como se eu estivesse ali, mas não estivesse. Como se meu corpo fosse de alguém, e minha alma tivesse arrumado um jeito de se esconder. Na escola, eu parei de responder chamada. Os professores perguntavam e eu baixava os olhos. As outras crianças diziam que eu era estranha, esquisita. Eu não ligava. Eu só queria passar os dias sem ser notada, porque ser notada era perigoso. À noite, no meu quarto, ficava olhando a luz do poste pela janela e fazendo perguntas, para Deus em pensamento. Minha mãe seguia cega, o resto da família ausente. E o tio Raul continuava rezando, elogiando os cultos, chamando a fé de escudo. Uma vez, ele me disse no ouvido. Aquilo me dilacerou. Como é que Deus ia me usar com um coração todo quebrado? Com o corpo cheio de medo? Com a alma fugindo de si mesma? Foi nesse tempo que comecei a escrever num caderno escondido. Não era diário, era sobrevivência. Ali, eu escrevia a única verdade que ninguém me deixava dizer em voz alta. Eu não sou culpada, eu só queria ser criança. Foram anos engolindo palavras, tentando esquecer toques, fingindo que não sentia. Mas, por mais que eu quisesse apagar tudo, alguma coisa dentro de mim insistia em continuar viva. Era pequena, quase imperceptível, mas estava ali. Uma centelha. Eu não sabia dar nome na época, mas hoje entendo. Era Deus. Não o Deus do medo que o tio Raul usava como desculpa. Não o Deus do castigo, da punição, da vergonha, mas o Deus do acolhimento, da ternura, da sobrevivência silenciosa. Foi Ele quem me segurou nos dias que eu pensei em sumir. Nos dias em que eu me olhava no espelho e só via sujeira. Nos dias em que pensei que a morte seria um descanso. Sim, eu pensei. Tive esses pensamentos escuros, pesados, mesmo sendo uma menina. Porque tem dores que a alma infantil não sabe carregar. Mas toda vez que eu chegava nesse limite, algo me impedia. Uma lembrança de infância. Uma frase de um hino antigo, o toque do vento no rosto. E eu pensava, será que é Deus tentando me dizer que eu ainda importo? Um dia na igreja cantaram aquele hino.
Chorei tanto que minha barriga doeu. Chorei em silêncio, com a cabeça abaixada, os punhos fechados no banco. Ninguém percebeu. Mas naquele momento eu fiz uma promessa em pensamento. A fé que um dia usaram para me ferir foi a mesma que me salvou. Porque Deus nunca me abandonou. Ele só esperava eu entender que o nome dele não combina com abuso. O nome dele combina com amor, com cura, com libertação. E a minha ainda estava por vir. Com 12 anos comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que gritava dentro de um quarto, mas ninguém ouvia. Sonhava que lavava o corpo com sabão até a pele arder, mas a sujeira continuava lá, invisível. Acordava sempre com a mesma sensação. Era hora de falar, mas o medo ainda era maior. Comecei a evitar até a igreja. Ouvia os cânticos e sentia raiva. Raiva de como tudo aquilo parecia limpo, bonito, enquanto eu carregava tanta escuridão. Por dentro, foi nesse tempo que conheci uma professora nova na escola, Dona Leide. Ela era diferente. Tinha uma escuta quieta, uma forma de olhar que não invadia, mas acolhia. Ela reparava em mim, nos meus silêncios, no jeito de não querer ir embora na hora da saída. Um dia, ela me chamou num canto e perguntou. Quis dizer sim, mas engasguei. A resposta não saía, mas meus olhos disseram tudo. Ela não me pressionou. Apenas segurou minha mão e disse. Aquelas palavras entraram como luz numa fresta. Voltei para casa com o coração inquieto. Abri meu caderno escondido e escrevi. Ele sabe. Deus sabe. Mesmo que ninguém acredite, ele viu tudo. E foi ali que entendi. Eu não precisava carregar sozinha mais. Aos poucos a verdade começou a pulsar dentro de mim. Como se algo em mim dissesse. Você não foi feita para viver com medo. A coragem ainda era pequena, mas ela estava nascendo, mas também com esperança. Porque um dia eu ia contar. Um dia, o nome de Deus ia deixar de ser usado para me calar, e seria o nome que me libertaria. Foi num dia qualquer, chuvoso, abafado, daqueles em que o mundo parece pesar mais. Eu já tinha 12 para 13 anos, e o tio Raul seguiu com os rituais dele. Sempre disfarçados de ensinamento, sempre com palavras bonitas que sujavam a alma. Mas naquele dia, algo quebrou. Ele me encostou de novo como sempre fazia. Mas pela primeira vez, minha mão reagiu. Empurrei ele com força, bati a porta e corri para o meu quarto trancando tudo por dentro. Chorei. Chorei alto, sem medo de quem ouvisse. Minha mãe veio bater na porta gritando, e ali, trancada, eu gritei de volta. O silêncio do outro lado foi mais alto que qualquer grito. Ela ficou parada, não respondeu. E só depois de um tempo disse baixinho. A chave virou no trinco. Ela foi embora, e eu fiquei ali, sentada no chão frio, abraçando meus joelhos com a garganta doendo. Mas dessa vez, não chorei de vergonha. Chorei de alívio, porque a verdade finalmente saiu. Rasgada, crua, sem floreio. E ali entendi. A coragem nunca vem pronta. Ela vem no susto, no desespero. No momento em que a alma decide que não aguenta mais ser cativeiro. No dia seguinte, fui até a escola. Pedi para falar com a Dona Leide. Entreguei um bilhete. Nele, escrevi tudo. Ela leu. Não me perguntou, tem certeza? Não duvidou. Não desconversou. Ela apenas chorou. Me abraçou e disse. E foi ali que algo dentro de mim renasceu. Porque pela primeira vez, alguém acreditou. E acreditar é o primeiro passo da cura. No mesmo dia em que entreguei o bilhete, a escola acionou o conselho tutelar. Tudo aconteceu muito rápido. Conversa com a diretora, psicóloga, assistente social. Me levaram para um abrigo temporário. Eu tinha só uma mochila com poucas roupas e meu caderno velho, aquele onde escrevia tudo que ninguém lia. A cuidadora, que me recebeu, se chamava Marina. Era uma mulher de fala mansa e olhos firmes. Quando me viu, se abaixou na minha altura e disse: "Dormir em paz.
Essa frase me atravessou. A última vez que eu dormi sem medo, eu nem lembrava mais. Naquela noite, deitei numa cama simples com lençol florido e cheiro de sabão. Não tinha ninguém batendo na porta. Não tinha passos no corredor. Não tinha o terror da culpa falsa. E pela primeira vez em muitos anos, eu fechei os olhos sem medo de ser tocada. Chorei. Mas foi um choro diferente. Um choro de libertação. Antes de dormir, Marina sentou ao meu lado, leu um trecho da Bíblia e me deu um beijo na testa. Ela leu Salmo 46:1. Aquelas palavras não me assustaram. Dessa vez não, porque pela primeira vez, alguém usou a Bíblia para me acalmar e não para me ferir. Fechei os olhos e sussurrei só para mim. Sim, Deus veio. No abraço de uma cuidadora. Na escuta de uma professora. No quarto onde finalmente eu era só uma criança de novo. Os dias no abrigo passaram como um recomeço silencioso. A comida tinha gosto de cuidado. As roupas cheiravam a proteção. E as noites, mesmo chorosas, já não tinham o mesmo peso. Depois de alguns dias, chegou o momento de falar com a promotora. Fui levada até o fórum, de mãos dadas com Marina. No corredor, meu coração batia como um tambor. As memórias voltavam. A vergonha ameaçava. Mas a vontade de ser ouvida era maior. A sala era fria, mas a mulher que me esperava lá dentro não era. Ela se chamava Lígia. Tinha olhos que enxergavam além da dor. E eu contei. Pela primeira vez, com a voz embargada, com pausas longas, com lágrimas, sim, mas sem vergonha. Falei do quintal, das frases que ele dizia, das noites trancada, no banheiro pedindo para Deus me esconder. Falei do dia que minha mãe se calou. Falei da fé que me ensinaram torta e da fé que encontrei de novo quando me tiraram de casa. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por um momento. E então, Lígia segurou minhas mãos e disse com os olhos marejados. Pela primeira vez eu entendi que minha dor tinha nome. E que minha coragem tinha valor. O processo contra o tio Raul foi aberto. Ele tentou negar. Ele foi punido. Não como eu queria, porque nenhuma sentença do mundo desfaz o que foi feito. Mas naquele dia, algo foi devolvido para mim. A justiça, a verdade e a dignidade. Saí daquela sala mais leve, e com a certeza minha voz que um dia foi calada, agora era eco. E ninguém mais ia silenciar minha história. Depois de tudo, eu podia ter virado pedra. Fria, distante, desacreditada da vida, de Deus, das pessoas. Mas algo em mim resistia. No abrigo, havia um culto simples toda quarta-feira. Nada pomposo. Era só um violão, uma oração e palavras sinceras de quem já tinha apanhado da vida e ainda assim continuava de pé. No começo, eu ia por educação. Sentava no fundo, quieta, com os braços cruzados. Mas toda vez que falavam de amor, eu me pegava escutando. Até que um dia, a pastora que nos visitava falou algo que mudou tudo. Aquilo atravessou meu peito. Eu pensei, é verdade. Eu podia não estar aqui, mas estou. Naquela noite voltei para o quarto, ajoelhei ao lado da cama e falei com Deus como quem fala com um pai cansado, mas amoroso. Foi ali que minha fé voltou. Não a fé de quem repete frases decoradas, mas a fé de quem sobreviveu e escolhe viver com propósito. Comecei a orar com mais confiança, a ler a Bíblia com outros olhos, e cada versículo que antes me lembrava dor, agora me falava de restauração. Sim, a verdade libertou, e a fé curou. Passei a ajudar as cuidadoras, a acolher meninas novas no abrigo, a escrever cartas de encorajamento como aquelas que eu sonhei receber um dia. Porque eu sabia, Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele transforma cada lágrima em semente, e a minha colheita estava só começando. Eu nunca quis ser exemplo, só queria ser esquecida pela dor. Mas a vida tem jeitos misteriosos de transformar as cicatrizes da gente em caminhos para outras seguirem. Certo dia,
chegou uma menina nova no abrigo. Magrela, de olhar perdido e marcas nos braços. Não falava com ninguém. E quando perguntavam o nome dela, ela só baixava a cabeça. Eu me vi nela, naquele silêncio, naquele medo disfarçado de raiva. Sentei do lado dela sem dizer nada. E só falei. No dia seguinte ela me abraçou, com força, e chorou como eu já tinha chorado tantas vezes. Ela disse: "Foi aí que eu entendi. Minha dor não foi em vão. Minha sobrevivência podia ser farol." Passei a contar minha história em rodas de conversa. No começo tremia, a voz falhava, mas cada vez que terminava, alguém vinha e dizia. E ali, entre lágrimas e partilhas, minha missão nasceu. Usar minha voz para curar o silêncio das outras. Fui chamada para eventos da assistência social. Fui voluntária em igrejas, lares e escolas. Me tornei aquela que eu precisei quando era só uma menina assustada. E num dos encontros uma senhora me disse. Chorei de novo, porque eu sabia que lá atrás, no chão frio do banheiro, eu tinha feito essa oração e ele usou. Com cada detalhe, com cada cicatriz. Hoje eu entendo. A gente não precisa ser perfeita para ser instrumento de Deus. Só precisa ser real. Depois de tantos anos, o reencontro com minha mãe foi inevitável. Eu já era adulta, formada, trabalhando com acolhimento de mulheres, quando recebi a notícia. Ela estava doente, fragilizada, morando sozinha. Meu coração pesou. Vieram à tona todas as memórias. O dia na cozinha, o silêncio dela, a forma, como me deixou sozinha naquele abismo. Pensei em não ir, mas Deus falou mais forte. Fui. A casa estava velha, úmida, com cheiro de passado. Quando entrei, ela estava deitada. O rosto murcho, os olhos fundos, mas vivos. Ela me olhou. E naquele instante, eu vi medo. Ela tentou se justificar antes mesmo de eu falar. Eu respirei fundo. E pela primeira vez, disse tudo o que ficou entalado. Ela chorou. E disse entre soluços. Eu também chorei. Não porque queria, mas porque aquela dor ainda morava em mim. Mas sabe o que eu descobri ali? Que perdão não é concordar com o que foi feito. É escolher não carregar mais o que não é nosso. Segurei a mão dela e falei com calma. Naquele dia, Deus fechou uma ferida antiga. Com palavras, com lágrimas, com presença. Porque o perdão que cura é aquele que liberta quem foi ferido. E eu fui liberta. O tempo passou, e o que antes era dor crua virou cicatriz que me lembra. Eu venci. Casei com um homem bom que me ensinou que carinho não machuca. Tive filhos. E hoje, sou avó. Quando peguei minha primeira neta no colo, senti algo profundo. Era como se Deus dissesse: hoje, quando ela me chama de vovó, sinto uma cura que palavras não explicam. Eu faço o que nunca fizeram por mim. Eu escuto. Eu acolho. Eu abraço sem pressa. Cada vez que ela corre para mim com um machucado no joelho ou uma dúvida no olhar, eu lembro da menina que um dia fui. E penso, ela não vai crescer com medo. Ensino sobre Deus com carinho, não com castigo. Leio versículos falando de amor, não de culpa. E todas as noites, antes de dormir, oro baixinho. Sou aquela avó que ouve histórias de boneca como se fossem romances. Que faz bolo de fubá com gosto de colo. Que transforma o tempo com os netos em refúgio. E sabe o que mais? Eu conto minha história, não com vergonha, mas com verdade. Porque quero que eles saibam. A dor existe sim. Mas o amor pode recomeçar em qualquer geração. Hoje teço minha história com linha de fé. E cada ponto que eu dou com minhas mãos é uma oração de cura pelas mulheres que ainda vivem caladas. Durante muito tempo, o nome de Deus me causava confusão. Ele era a figura usada para justificar o abuso. Era o nome que meu tio Raul colocava sobre mim como se fosse sentença. Mas com os anos, com a fé restaurada, com a caminhada de cura, Deus foi se revelando de outro jeito. Não como o carrasco que me disseram que ele era,
mas como o pai que chorou comigo no escuro, o amigo que me guardou viva, o redentor que limpou o que os homens sujaram. Um dia, durante um congresso sobre superação de abuso, me chamaram para falar. Subi no palco com as mãos suadas, o coração disparado. E quando peguei o microfone, falei como quem entrega o último pedaço da alma. Disseram que o que eu vivia era purificação. Mas hoje eu sei, Deus não me machucou, Deus me sustentou. A plateia chorava, e eu também. Porque ali, publicamente, o nome de Deus que me foi usado como faca, me foi devolvido como abraço. Hoje eu falo do Deus que cura, que não castiga a criança com violência, que não permite que seu nome seja desculpa para covardia. Ensino isso às minhas netas. Digo que Deus é abrigo, é colo. A cada vez que oro, não sinto medo. Sinto presença. E se você, mulher, que está ouvindo minha história agora, também teve sua fé ferida por causa de alguém que usou o nome de Deus para justificar dor, saiba disso. Deus não estava na violência. Deus estava no teu fôlego. Foi Ele quem te manteve viva. E é Ele quem vai te reconstruir. Porque Ele me reconstruiu. Com amor, com tempo, com verdade. Hoje, ao olhar no espelho, eu não vejo mais a menina ferida. Vejo uma mulher inteira. Vejo uma avó que planta amor onde um dia só havia medo. Vejo o milagre que é estar viva, de pé, com fé. Depois de tudo, aquela criança que um dia se calou num quintal com medo do próprio tio, hoje é voz, é luz, é testemunho. E não foi fácil. Carreguei culpa, vergonha, revolta, silêncio. Demorei anos para entender que eu não era culpada. Que o que me fizeram não era purificação, era maldade, era crime. Mas o que me fizeram não definiu quem eu sou. Deus pegou os pedaços que restaram e fez morada. Fez história. Fez caminho para outras seguirem. Hoje conto minha história em escolas, abrigos, igrejas e para quem mais precisar ouvir. Porque cada vez que conto, mais uma menina em silêncio ganha coragem para falar. E toda vez que me perguntam, eu respondo. E porque o perdão não limpa o que foi feito, mas liberta o que foi ferido. Minha história tem dor, sim, mas tem também redenção. Eu te agradeço, porque contar essa história não é só sobre mim. É sobre todas nós, sobre todas que foram feridas por quem devia proteger, mas que sobreviveram e transformaram suas cicatrizes em flor. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário. Eu também sobrevivi. Compartilhe com outras mulheres. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Aqui, cada lágrima é respeitada, cada dor é acolhida e cada recomeço é celebrado com fé. Que Deus te abençoe e te lembre todos os dias: você é milagre, você é forte, você é amada.